Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estarei agora apresentando o meu trabalho intitulado Formação Docente Continuada na Pandemia, reflexões a partir de um curso de extensão no ensino remoto emergencial, desenvolvido por mim, Luane Michela Bispo Nascimento, e em coautoria com Rosana Maria Santos Torres Marcondes e Isabel Silva Souza D'Ambrosio. O trabalho relata a experiência desenvolvida no segundo módulo do curso de extensão à distância Tecnologia a Serviço da Produção de Saber na Dimensão Socioambiental, organizado pelo Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental de Sergipe, o GPASE, e pelo Projeto Sala Verde na Universidade Federal de Sergipe. O curso teve como objetivo proporcionar uma formação no uso das TDIC, voltada para a abordagem de questões socioambientais. Dessa forma, utilizamos plataformas virtuais para desenvolver atividades baseadas na educação ambiental crítica e explorarmos as possibilidades de sua aplicação na educação básica. Além disso, estabelecemos conexões entre os debates socioambientais e as TDICs, que se tornam cada vez mais indispensáveis no contexto pandêmico. A formação foi ofertada no período de 20 de julho de 2020 a 22 de agosto de 2020, de forma online, com carga horária de 40 horas. A programação incluiu atividades síncronas e assíncronas, sendo dividida em 5 módulos a saber. O primeiro deles é a apresentação do curso, onde foram disponibilizados os materiais que seriam utilizados. O segundo deles, o qual é alvo desse trabalho, o Google Classroom, onde foram apresentadas propostas práticas relacionadas aos recursos naturais a fim de possibilitar sua implementação com os alunos durante as aulas remotas. O terceiro, o estudo do meio, onde foi apresentada uma proposta que visava proporcionar aos cursistas um contato direto com uma determinada realidade, proporcionando um mergulho orientado na complexidade no processo de ensino-aprendizagem, tornando-se cada vez mais significativo. O quarto, o Stop Motion, foi iniciado com a disponibilização dos materiais e atividades a serem trabalhadas. Nesse intento, objetivou-se construir processo de sensibilização sobre a questão socioambiental. Durante o processo, os princípios básicos para a utilização do método como ferramenta para a produção de vídeos e animações. Por fim, o seminário final foi realizado com o objetivo de construir uma sequência didática para ser desenvolvida em aulas remotas, fundamentada nas apreensões dos cursistas durante a formação. Ao final de cada um desses módulos, foi aplicada uma ficha avaliativa para que os cursistas pudessem avaliar e sugerir alterações. A crise pandêmica que atravessamos agravou as problemáticas socioambientais, que podem se desdobrar em questões urgentes diante da falta de mobilização societária para o enfrentamento de suas adversidades rumo à sustentabilidade. Uma destas questões é a de formação de profissionais da área que possam levar adiante propostas equânimes a contribuírem com a educação ambiental. Nesse sentido, entendemos que a formação docente continuada não é simplesmente treinar e capacitar, nem somente transmitir conhecimentos, mas é, sobretudo, uma reconstrução de valores éticos valorizando a praxe refletida. Nesse intento, o curso de extensão almejou subsidiar a formação docente continuada, tomando-a para além de uma capacitação, que se trataria da aquisição de conhecimento técnico ou de uma qualificação, que seria o aprimoramento do conhecimento técnico com o suporte das TDICs. Nessa direção, a integração da educação ambiental crítica com as tecnologias digitais representa uma abordagem inovadora capaz de potencializar o impacto da primeira.
A adoção das TEDx nas práticas educacionais pode oportunizar a conscientização socioambiental que acompanha as rápidas transformações societárias da atualidade, tal posto que, mediante as plataformas online, aplicativos e recursos interativos, educadores podem engajar os alunos em experiências e aprendizados imersivas, colaborativas e pertinentes das demandas contemporâneas. Lembrando que é necessário que não haja apenas uma adequação, uma adoção simples dessas tecnologias, é preciso fazê-la de forma reflexiva. A integração da educação ambiental crítica intentou fornecer o apoio teórico e prático para a integração dela na educação básica, com foco na dimensão socioambiental. No módulo 2, abordamos de forma específica o tema água como objeto do conhecimento. Utilizamos para isso o Google Classroom como plataforma metodológica. Nesse caso, o Google Sala de Aula é uma sala virtual, sendo transformado num ambiente de aprendizagem, onde o educador organiza as turmas e direciona os trabalhos usando ou não as demais ferramentas do Google Apps. O educador, acompanhado do estudante no desenvolvimento das atividades e, se necessário, atribui comentários e notas nas produções realizadas. Nesse sentido, Marcondes Ferretti Lima, 2021, afirmam que ao usar os aplicativos da referida plataforma, o educador tem a flexibilidade de criar atividades abordando os conteúdos de maneira diversificada, seja em tempo real ou de forma assíncrona. A proposta do curso foi incentivar a construção de um módulo que contemplasse não somente os conteúdos científicos, mas que fossem criadas atitudes na rotina escolar, como a observação da realidade, buscando dialogar sobre ela, propiciando aos educandos a se defrontarem com o problema em um cenário real. Então, objetivou-se que os cursistas apercebessem a necessidade de abordar não somente a temática da água, que foi o objeto do nosso curso, mas qualquer objeto do conhecimento, de forma a problematizá-lo e contextualizá-lo em relação à realidade. Fez-se premente debatermos acerca do desperdício dos recursos hídricos que pode incorrer no desabastecimento de água, bem como pensarmos a viabilidade de fontes alternativas para os diversos serviços que utilizam a água não potável. Nessa perspectiva, o que propusemos foi a abordagem de temáticas de ciências propícias para a discussão de problemáticas diversas do cotidiano do local onde a escola estiver localizada. Para tanto, para a consecução desse propósito, foi preciso que os cursistas levassem em consideração a dimensão socioambiental no contexto ao qual estão inseridos, almejando a reflexão da observação da realidade até atingir uma ação transformadora sobre o ambiente que cada um vivencia. Segue o layout do módulo do Google Classroom na sala de aula do curso. Então, em destaque, nós temos inicialmente o tutorial do Google Classroom, onde foi disponibilizado todo o material e todo o passo a passo desse módulo. A primeira atividade foi a interpretação de músicas com temas relacionados à questão da água, para trabalhar as habilidades e competências relacionadas às diversas formas de aprendizagem. No segundo momento, foi trabalhado um infográfico, onde os alunos deveriam reunir, melhor dizendo, informações gráficas e visuais para abordar as diversas problemáticas socioambientais em relação à água. Depois foi proposto que eles desenvolvessem uma fanzine, nada mais é do que uma história em quadrinhos, muito utilizada desde a década de 80. Depois
Nesse sentido, cada módulo contou com a ficha de avaliação constituída por 10 perguntas, das quais 7 eram fechadas e 3 abertas. As respostas aos questionamentos fechados variavam entre sim, parcial e não. Dos 34 cursistas, apenas 15 deles responderam à ficha avaliativa. Segue a ficha avaliativa, demonstrando quais foram as perguntas. Em sua opinião, o objetivo do curso foi alcançado, o programa estabelecido foi desenvolvido, a abordagem prática foi suficiente, a carga horária foi bem distribuída, o material didático foi satisfatório. Você diria que o seu aproveitamento neste curso foi bom? E se eles achavam que poderiam aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso na prática profissional? Após as atividades desenvolvidas no módulo 2, esperou-se que os cursistas promovessem a autorreflexão e assim pudessem realizar abordagens pedagógicas que propiciassem mudanças de compreensão dos educandos em relação ao recurso natural tratado. Almejou-se também que eles passassem a se preocupar mais, entendendo que a água é essencial para todas as espécies, sendo importante buscar sempre atuar de forma responsável com os recursos hídricos em todas as nossas atividades do dia a dia e que passássemos a incorporar atitudes simples, seja na escola ou seja em casa. Também buscamos problematizar as injustiças ambientais que acometem aqueles determinados segmentos da sociedade já tão marginalizados. E tentamos, com todas as ações e trabalhos desenvolvidos, subsidiar reflexões acerca da preemência de um curso de formação que fomentasse o processo educativo com finalidade emancipatória, com fortes propósitos de transformação socioambiental. Essa intelecção perpassou pelo entendimento dos corriqueiros reducionismos e fragmentações nas formas de ofertas de formação na seara socioambiental e pela ciência do educador acerca da necessidade do exercício de autorreflexão docente. Por intermédio da educação ambiental crítica, na condição de ações educativas, foi possível vislumbrarmos a potencialização do ambiente educativo que se transformou em espaço de mobilização de conhecimentos para a intervenção sobre a realidade e sobre as problemáticas socioambientais. A ficha avaliativa demonstrou que os objetivos pretendidos pelo curso foram alcançados e que é possível ocupar espaços ainda disponíveis por meio da ação docente, requisitando, para tanto, de uma formação socioambiental adequada e pertinente. Apesar disso, estamos conscientes de que a formação docente é uma condição necessária, mas não suficiente para alcançarmos a mudança que desejamos. Nesse sentido, faz-se necessário um somatório de forças com os demais sujeitos e estruturas integrantes da sociedade, de forma que assumam suas corresponsabilidades e reestruturação societária almejada. Seguem algumas referências. Meu muito obrigada. Espero que tenham gostado